a paz do Senhor Jesus. Nós estamos começando mais uma leitura diária. Eu sou o pastor Gilberto e hoje nós vamos falar da nossa leitura de terça-feira, dia 24 de janeiro de 2023. O texto da nossa leitura de hoje está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39, e nós vamos falar sobre essa frase: o batismo no Espírito Santo é para os salvos. Nós vamos ler esse texto de Atos, capítulo 2, e vamos fazer um breve comentário. Antes eu quero te agradecer pela companhia, louvar a Deus pela sua vida e dizer que você é muito importante para nós. Faça o seu comentário, deixe o seu like e vamos divulgar juntos a palavra de Deus. Vamos à leitura desse texto? Atos capítulo 2, versículos 38 e 39, está escrito assim: E disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Estamos falando da lição de número 5, o avivamento na vida da igreja. É muito bom quando nós lembramos desse tema, só reforçando que nós estamos falando do primeiro trimestre de 2023, estamos tratando do tema Aviva a Tua Obra, o chamado das Escrituras ao quebrantamento e ao poder de Deus. Na leitura de hoje, em Atos 2, versículos 38 e 39, já citei esse texto aqui 3 vezes, é muito importante para nós cristãos lembrarmos desse fato maravilhoso que é o batismo no Espírito Santo. É uma realidade. Eu quero tratar desse tema hoje sobre a ótica dessa doutrina pentecostal, do pentecostalismo clássico, pentecostalismo que nós falamos, nós defendemos, nós ensinamos pela palavra de Deus. Há quem diz que os dons espirituais cessaram, há quem diz que o batismo do Espírito Santo ou no Espírito Santo foi só para a igreja primitiva, foi só para esse período de Atos dos Apóstolos. Mas se nós fizermos uma exegese desse texto que nós acabamos de ler, nós vamos ver Pedro falando 2 coisas muito importantes. Primeiro, o batismo do Espírito Santo. Mas antes disso ele fala que cada um daqueles que estavam ouvindo a mensagem deveriam arrepender dos seus pecados e serem batizados em nome de Jesus Cristo. Isso ele está falando do batismo nas águas. Logo em seguida, no versículo 39, aí ele fala que sendo batizado nas águas ou sendo salvo por Jesus, aí a promessa desse dom do Espírito Santo, que é o batismo no Espírito Santo, tá? Que é esse revestimento de poder, é uma promessa feita por Deus, tanto para aqueles que estavam ouvindo, como para os filhos dele, ou seja, a posteridade, e também para todos de longe quanto Deus chamar. Isso não estava restrito só àquele tempo. A promessa de Deus não estava restrita só para aquele período da igreja primitiva ou naquele período ali apostólico. A promessa de Deus é para enquanto a igreja estiver sobre a face da terra. Eu quero citar aqui a verdade prática dessa lição, a lição de número 5, que diz o seguinte: ao longo dos anos, a igreja experimenta avivamentos por meio do batismo no Espírito Santo e da atualidade dos dons espirituais. Nós sempre falamos isso, os dons espirituais, o batismo no Espírito Santo não cessou e não estava restrito apenas para os discípulos daquela época. Os dons espirituais são atuais, eles são de Deus e é fruto de uma promessa de Deus e não de homens. Essa promessa não foi restrita para aquele tempo. Repito, a promessa de Deus é para os nossos dias. Diz a palavra de Deus em Joel 2:28, e nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos velhos terão sonhos, vossos jovens terão visões, e até mesmo sobre os servos e servas derramarei do meu espírito, diz o Senhor. A promessa do Espírito Santo é para nós, foi para a igreja primitiva e é para nós hoje também. E para qual motivo? Um único motivo: para impulsionar a igreja, para revestir a igreja, para a pregação do Evangelho, para a pregação do Reino de Deus. Então, meu querido, se você ainda não recebeu o batismo com o Espírito Santo, busque, porque essa promessa é para você. Essa promessa é para todos quantos creem em Jesus, todos quantos já passaram pela salvação. É um revestimento de poder para a pregação e a propagação da palavra de Deus. Ficamos aqui com a meditação de hoje. Muito obrigado pela companhia. Não esqueça de deixar o seu like e também fazer o seu comentário. Deus te abençoe e voltaremos amanhã, se o Senhor nos permitir. Até lá e um forte abraço.